Vocês me respondem se vocês estão vendo o slide aí. Sim. Estão, gente. Então, vamos lá. Assim, galera, primeiro agradecer, né? Eu acho que, de repente, nos momentos finais, quando a gente for passar a palavra para vocês, para quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, né? A gente até se aproxima mais, porque tem uma turma, o Joãozinho, ele até falou, né? Se concentrou no Rio, mas eu não passei para ele que nós temos também alunos de outros estados, né? Como Goiás, como Bahia, o Distrito Federal, e pessoas de outras cidades também fora do Norte Fluminense, né, como Friburgo. Enfim, então, assim, primeiro eu quero deixar assim, bem claro que não é fácil contar a história de um partido político. Né? Isso é fato. Muitos de nós aqui provavelmente temos a nossa história do partido. Tá? Então, é importante dizer, antes de mais nada, que, num primeiro momento, a ideia desse curso era a gente trabalhar em cima da história. Mas aí, depois, conversando com companheiros, né, como o Magno, como o Samurai, como o Leopoldo, a gente entendeu que talvez fosse interessante também convidar alguns militantes que tivessem participado dos momentos históricos que a gente fosse estar conversando nas aulas. E aí, talvez o interessante e o mais apropriado desse curso fosse chamado de a história e a memória do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, assim, a gente ainda está num diálogo com alguns petistas que participaram dessa trajetória. Já fizemos alguns contatos, mas ainda não temos a confirmação, que eu imagino que se dê nos próximos dias, e aí eu vou divulgar no grupo que a gente tem do WhatsApp. Tá? Mas, então, a ideia desse curso, o formato dele é o quê? É a gente trabalhar um período histórico do PT, e aí eu vou explicar como é que a gente fez essa divisão, e aí, num segundo encontro, a gente tem uma conversa com um militante que tenha participado desse momento. Né? Então, seria uma aula de história e uma aula de memória, uma aula de história e uma aula de memória. Né? Como é que a gente fez essa divisão? Tá? Se você procurar material sobre a história do PT, você vai achar pouquíssima coisa. É mais comum a gente achar, por exemplo, a trajetória do PT em São Paulo, a trajetória do PT no Acre, no Espírito Santo. Então, se você procurar, você vai encontrar muitas teses e dissertações sobre a história do PT em estados e em cidades. Mas uma história do PT propriamente dita, não. A gente tem um livrinho, eu vou aqui, deixa eu minimizar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Espera aí, calma, deixa eu parar aqui a apresentação. A gente tem esse livrinho aqui, ó, do Lincoln Seco, professor Lincoln Seco, historiador, que é uma proposta de contar a história do PT. Tá? E ele faz um recorte cronológico, que é o recorte que a gente vai estar seguindo no curso, o que não significa dizer que o referencial teórico do curso é apenas o livro do Lincoln Seco. Eu até diria que eu usei pouco livro. Né? Então, as aulas elas vão estar divididas, essa primeira aula, nos anos de formação, tá? que vai dos anos de 1978 a 83. A segunda aula vai ser aquele período que o Lincoln Seco vai chamar de os anos de oposição social, tá? Que vai de 84 a 89, nas eleições presidenciais. Os anos de oposição parlamentar, que vai de 90 a 2002, e aí depois, o quarto momento, vai ser os anos de governo, que vai de 2003 a 2016. A gente para no golpe contra a presidenta Dilma. Tá? Onde a gente encontra outras histórias do PT. Né? Se alguém quiser depois se aprofundar, eu acho muito importante, particularmente, que um militante do partido, seja afiliado ou não, seja simpatizante, conheça a história do partido. Até porque serve para a gente ter argumentos para dialogar com pessoas que tentem desqualificar a trajetória do partido e aquelas que venham com fake news. Né? Então, assim, o professor Walter Pomar, que é ligado à corrente articulação de esquerda, né, ele tem um curso de história do PT também,
É um curso longo e ele vai até depois do golpe da presidenta Dilma. Tem o Breno Altman também, se você colocar no YouTube lá, História do PT, Breno Altman, ele tem também 4 momentos, ele conta a partir da perspectiva um pouco diferente dessa que a gente vai estar adotando aqui, tá? Mas, assim, há muito material para entendermos a história do PT. Eu usei, particularmente, além do livro do Lincoln Seco, alguns textos que vão estar no final desse slide, que eu vou estar disponibilizando também em PDF para quem tiver interesse, tá? De consultar e de utilizar depois para alguma conversa. Como é que essa aula vai estar dividida, tá, gente? Aqui tem um sumáriozinho. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico do surgimento, né, do PT, que é ali a segunda metade dos anos 70. Tá? Depois, a gente vê um pouquinho a importância das greves para o surgimento do PT, né, e para a transformação que passaria a própria sociedade brasileira, né, a importância dessas greves. A questão da ditadura é fundamental, nunca é demais lembrar que as greves estavam proibidas. Né? Aí, como que surge a ideia de formar um partido político de trabalhadores? Aí, a fundação propriamente dita do PT. A primeira prova de fogo do partido, que vão ser as eleições de 82, né? E entender um pouco essas eleições é importante também para isso. E a gente termina essa aula com a campanha das diretas já, né? Com a emenda Dante de Oliveira e a participação do partido na campanha das diretas. Tranquilo? Assim, eu vou apresentando os slides. Caso alguém queira acrescentar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade, levanta a mão. Lembrando que eu, no momento aqui, eu só estou vendo o slide. Então, se alguém comentar alguma coisa no chat, eu não vou estar vendo. Mas aí, fiquem bem à vontade. E, se preferirem também, a gente apresenta aqui os slides e aí depois eu passo a palavra para quem quiser fazer uso. Beleza? Professor, antes de você começar, tem mais alguém que consiga aceitar alguém caso queira entrar aqui na aula, além de você? Porque eu acho que você apresentando não vai conseguir enxergar, né? Isso era uma questão. Assim, eu mandei os convites por e-mail, então quem passou por aqueles e-mails, se tiver com o link, vai entrar sem precisar que eu autorize. Agora, se for alguém que seja um outro e-mail ou que não esteja na lista, aí eu vou precisar. E realmente eu não fiz isso. Mas tem alguém tentando entrar nesse momento, não? Uma amiga minha falou que vai entrar, mas eu posso te avisar por aqui, talvez. Não sei como vai Beleza, eu ser faço melhor. isso rápido aqui. Aí na próxima aula eu já providencio para deixar alguém com essa tarefa também. Perfeito. Beleza? Então, quem falou foi Danilo? Isso, eu mesmo. Show, show. Vamos lá. Então, assim, o que é importante a gente saber desse momento, né, que a gente identifica como o ano de formação do PT, que é o ano de 78, que o Brasil vivia ainda o AI-5. Né? O AI-5, que é promulgado em dezembro de 68, né, 13 de dezembro de 68, ele tem duração de 10 anos. Então, ele vai durante todo o ano de 78. Né? E aí, eu sei que tem jovens aqui, tem gente de diversas idades, né? Então tem gente que tem muito conhecimento sobre o AI-5, tem gente que talvez tenha um conhecimento não tão profundo, mas, assim, de uma maneira muito resumida, a gente pode dizer que o ato institucional número 5, né, ele seria assim, o momento em que a ditadura se assume ditadura. Né? Que quando o golpe é dado em 64, havia ainda aquela tentativa de transparecer uma ideia de democracia. Né? O Hélio Gaspari, ele tem um livro, né, que é uma coleção sobre a ditadura, que ele chama esse momento da ditadura envergonhada, né, que vai de 64 a 68. E a partir de 68, com o ato institucional número 5, a ditadura passa a ser escancarada, como ele vai chamar. Né? E aí a gente vai ter a decretação do recesso, né, no Congresso, a censura, a questão da tortura intensificadíssima, né? Já vinha acontecendo, mas agora a força vai ser usada de uma forma muito mais dura. Então, a gente começa a ter a intensificação dos desaparecimentos políticos, a cassação de vários
parlamentares e governadores, ex-presidentes, né, artistas também são obrigados a abandonar o país. Então, em 68, a gente tem um endurecimento muito grande do regime. Né? Aqui tem a primeira página do jornal Última Hora, né? Quando descreve o ato, e era muito usado esse termo, né? Revolução. Né? Eu tenho 54 anos e, na verdade, fui alfabetizado, né? Eu nasci em 67, e a minha infância eu passei durante esse período, e eu lembro muito dessa ideia de revolução, né? Que era o termo, não existia o termo golpe. Então, todo mundo usava o termo revolução nos livros. E aqui embaixo a gente tem um adesivo, né? Que era um adesivo de carro, do período do governo Médici, que era Brasil, ame-o ou deixe. Né? Essa ideia do radicalismo, né? Se você não quer viver no Brasil, se é para ficar criticando, vai embora. Não muito diferente do que a gente vê hoje quando a galera manda a gente para Cuba, para Venezuela e tal. A ideia bem semelhante. A gente tinha também, né, além do AI-5, o bipartidarismo, implantado em 65, né? O ato institucional número 2, ele acaba com os partidos políticos, né? Caça os registros dos partidos políticos, e aí depois, no ato complementar, o regime vai instaurar o bipartidarismo. Né? Então, aqueles que fossem opositores ao governo se filiariam ao MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e aqueles que forem simpatizantes do governo se filiariam à Arena, né? Na Aliança da Renovação Nacional. A Arena ela vai, de certa forma, ser hegemônica nas disputas eleitorais, e aí é interessante a gente lembrar disso, né? Ou descobrir, aqueles que talvez não saibam, os mais jovens, assim, que a ditadura brasileira ela vai ser uma ditadura que sempre vai procurar ter um verniz de democracia, mantendo as eleições, mantendo o parlamento. Você tem o fechamento do Congresso por alguns momentos, mas uma procura permanente de mantê-lo aberto, de mantê-lo funcionando para dar essa impressão de que a ditadura não seria tão ditadura assim. Né? Lembrando que a gente tem um contexto internacional aí, num momento favorável, mas que depois passa a não ser tão favorável em relação aos regimes autoritários na América Latina. Né? Então, esse bipartidarismo ele vai durar de 65 a 79. Né? E aqui, esse cartaz aqui ele é bem interessante para a gente ver, né? No caso, é a disputa para vereadores, né? No município, a eleição de 76. E aí, durante as eleições de 66, né, que vem após a implantação do bipartidarismo, até as eleições de 70, a Arena varre o país, vai ter muito voto e vai ser hegemônica. Na eleição de 74, o cenário muda. Tá? E aí é interessante a gente olhar aqui, né, na eleição para o Senado, né, que vai ser uma eleição para 1/3 do Senado, né, o MDB vai eleger 16 senadores, né, e enquanto que a Arena vai eleger apenas 6. E aí aqui a gente tem alguns nomes até conhecidos de alguns, né, o Jarbas Passarinho, que depois seria ministro do Collor, né, de Justiça. Pelo Pará, a gente tem aqui o Itamar Franco, né, que depois vai ser o presidente, né, vice do Collor por Minas Gerais. A gente tem o Orestes Quercia, né, que vai ter 73% dos votos em São Paulo. O Quercia é sempre muito bem votado. Né? Então, assim, essa eleição de 74, e aí quem gostar do tema, né, e quiser pesquisar depois, tem um material interessante sobre essa eleição, né, que ela vai ser tipo uma ducha de água fria na ditadura e vai fazer com que o sinal amarelo se acenda, né? A gente teria a eleição de 78, que seria a eleição que teriam, é bom também lembrar, a eleição pela primeira vez direta para governadores. Né? Até então, as eleições para os cargos executivos eram indiretas. Então, essa eleição vai chamar a atenção do regime e eles vão, então, procurar criar um mecanismo para resolver isso. Né? Aí aqui também tem duas capas, né? Uma de uma revista, outra de jornal. E o que eles vão fazer? A gente tinha na presidência, na época, o Geisel. Né? O Geisel ele
vai substituir o Médici. O Médici é o período mais duro do regime, né? E o Geisel ele entra já nos seus primeiros depoimentos, já dando a entender que a ideia dos militares era passar o bastão, né? Era começar já a discutir a redemocratização do país. Mas o AI-5 ainda estava valendo, né? Lembrando do AI-5 de 68, que dava ao presidente o direito de decretar o recesso do Congresso. E aí vai ser o que eles vão fazer diante desse resultado, né? Começa a discussão sobre essas eleições e o Geisel vai fechar o Congresso e reunir a galera dele para discutir aquilo que vai ficar conhecido como o Pacote de Abril. O Pacote de Abril também é chamado de a Constituinte do Alvorada, né? Então, eles vão se reunir ali em 77, em abril de 77, para implantar algumas mudanças, né, na legislação eleitoral. E aí eles voltam para a eleição direta para governador, lembrando que é para a eleição de 78, tá, gente? Essas mudanças, que seria, então, o governador teria eleição direta, eles voltam a ser direta. Eles adotam as eleições indiretas para o senador, aquela de 1/3, né? Então, esses senadores eles seriam escolhidos agora pelas assembleias legislativas dos estados. Eu acho que eu ouvi um barulhinho aqui, talvez eu tenha que aprovar aqui, mas talvez seja a... Desculpa, gente. Espera aí. Aqui. Carlos Alberto. Na próxima hora isso não vai acontecer, tá, gente? Então, é a figura do senador biônico, né? Eu lembro que na época... Oi, se alguém quiser falar alguma coisa, da minha infância tinha talvez algum lembre, né? O Homem de 6 milhões de dólares. Era uma série que existia que era, então, um homem biônico. Ele era todo... Era um agente secreto, tinha sofrido um acidente, né, durante uma missão, e aí eles vão recuperar ele com vários membros que vão ser chamados de biônicos, né? O braço, então as pernas, ele corria não sei quantos quilômetros por hora. Então existia muito essa expressão de biônico, né? Hoje ninguém mais fala. Mas aí esses senadores, então, que seriam indicados indiretamente, e também os governadores passariam a ser chamados de políticos biônicos. Eles vão reduzir o quórum mínimo, né, para aprovação de emenda constitucional, de 2/3 para a maioria simples, né, 50% mais um, que aí facilitava a vida do governo. Uma ampliação do número de cadeiras das bancadas do Norte e Nordeste, que era onde a Arena tinha mais votos, né? A ampliação do mandato do presidente, que ele passa a ser escolhido, que ele já era escolhido indiretamente, né, de 5 para 6 anos. Então, o presidente que vai substituir o Geisel, que no caso é o Figueiredo, vai ter um mandato de 6 anos. Né? A extensão da legislação, né, da Lei Falcão, que ela tinha sido criada em 76 para a eleição municipal. E aí eles vão ampliar ela para as eleições estaduais e federais. No próximo slide a gente vai ver mais ou menos o que seria essa Lei Falcão. É interessante analisar, né? E a questão das sublegendas, que vão ser mais de um candidato ao Senado, né? Então, eles teriam um candidato ao Senado e mais 2 ou 3, que aí você somaria os votos desses outros candidatos para o mais votado, então, entrar. O Fernando Henrique, por exemplo, ele vai ser candidato em sublegenda, né, na eleição de 78. Aqui está uma imagem, né? Se vocês forem ver aqui, está, né, uma imagem do Franco Montoro, né, na campanha para senador, que era o que a Lei Falcão vai impor. Né? Ela vai proibir imagens externas, né, nas propagandas de televisão, né? Imagens de comício e tal, contratação de artistas, e aí a propaganda vai ser a foto do candidato, o nome, né, o cargo, o partido e o número. Aqui a gente não está vendo o número do Franco Montoro porque é uma imagem de televisão, então muito provavelmente a imagem ainda estava entrando, né? O número seria mostrado depois. É difícil encontrar esse material, mas quem gosta, se você for no YouTube lá e botar campanha eleitoral de 76, 78, você vai ver algumas imagens tremidas e tal, coisa de VHS, mas que é bacana, quem gosta de história. E aí você teria um narrador
falando o currículo do candidato, né? Você não tinha a voz do candidato, nada. Era a foto, o número, o nome e um narrador falando, né, quem ele era. O Lula, quando foi candidato em 82, o currículo dele foi ele mesmo que ditou, né? E ele fez questão que colocasse lá. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-engraxate, ex-tintureiro, ex-torneiro mecânico e ex-sindicalista. Um brasileiro igualzinho a você. Isso foi a propaganda do Lula enquanto candidato a governador de São Paulo em 1982. Essa lei ela vai dar também origem a um poema, né, curtinho, do Carlos Drummond de Andrade, que vai sair num jornal chamado Propaganda Eleitoral, em que ele vai dizer: na TV, só teu retrato, com teu número e teu nome. Serás mesmo candidato ou simples sombra que some. Então, essa é a chamada Lei Falcão. Ela vai ter esse nome por conta do ministro da Justiça, que vai ser o idealizador lá, o Armando Falcão, para questões eleitorais de 76, então, que vai ser ampliada para as outras eleições. Tirando essa questão eleitoral, o que a gente tinha acontecendo no Brasil de principais momentos? É claro que, gente, assim, isso aqui é um recorte, tá? Vai faltar muita coisa, né? A gente pontua algumas questões da história, mas sempre terão outros elementos que podem ser acrescentados, né? A gente tem, em março de 75, as mulheres encabeçando a campanha pela anistia, né? As mulheres vão ser fundamentais nesse processo, e é uma história que vem sendo contada recentemente, né? Porque, em geral, a história é marcada como algo protagonizado por homens, né? Então, tem uma galera já se debruçando sobre pesquisas para mostrar o quanto as mulheres foram importantes na luta pela anistia, né? Então, em 75, elas começam a encabeçar essa luta, né? Que era, caso, né, tenha alguém que não tenha o conhecimento, a luta para o retorno daqueles que haviam sido exilados ou que estavam presos por oposição ao governo, né? Então, lembrando que a gente, né, tinha grande parte dos militantes vivendo clandestinamente ou no exílio, né? E que aí essa luta ela vai durar até 79, que é quando o regime vai aprovar a lei de anistia. Tá? Então, é uma luta que começa em 75 para que as pessoas possam retornar, ter seus empregos, né, também retomados, né? Vários professores vão ser aposentados compulsoriamente, né? A gente tem em outubro de 75 também a morte, o assassinato do Vladimir Herzog, né? O Vladimir Herzog era um jornalista que tinha simpatias pelo comunista, mas não era um ativista, não era um militante, mas como ele tinha um olhar atento para as questões sociais do país, tinha feito algumas reportagens que haviam incomodado o governo, né? E aí o governo, naquela sanha de investigar todo mundo, teve na casa do Vlado, né, como ele era chamado, ele não estava, e aí no dia seguinte ele vai na delegacia para saber o que estava acontecendo, no DOI-CODE, para saber o que estava acontecendo, porque a polícia estava procurando ele, e ele aparece morto no dia seguinte. E a polícia vai dizer que ele havia se suicidado, né? Os militares vão tentar defender aquilo ali, mas aos poucos a farsa vai sendo descoberta, né? A Clarice Herzog, a esposa dele, não vai cansar enquanto não provar que o Vlado havia sido assassinado, até porque é bom também lembrar, né, que ele era judeu, e a questão do suicídio para os judeus ela é problemática. Na questão do enterro, ele não pode ser enterrado, ele tem que ficar enterrado num espaço separado. Então, aquilo ali para a família era algo que gerava muito impacto e muita dor, né? Mas a morte do Vladimir Herzog ela vai servir como assim uma explosão para muitos jornalistas que até então ou faziam vistas grossas, né, para o regime, ou que até defendiam, né? Então, o assassinato do Vladimir Herzog ele vai trazer de volta alguns setores para a rua, né? Aqui a gente tem uma imagem do Geisel passando
o cargo, né, para o Figueiredo. O Figueiredo vai ser o último presidente do regime militar, né? E aí aqui já havia, então, a discussão sobre como fazer essa transição, né? A lei de anistia ela vai ser aprovada em 79. Então, o cenário no Brasil ele vem mudando, ele vinha mudando, né? O que a gente tinha em relação aos números, né? Tem uma galera que gosta de, para defender o regime, para defender a ditadura, dizer assim, o Brasil nunca cresceu tanto. Eu não sei quem acompanhou aí o próprio governo atual, né? Ele comemorou o crescimento, né, do PIB, né? E alguém lembrou uma frase do Médici, né, que era o presidente antes do Geisel, que o Médici teria dado uma declaração, né? O país está bem, mas o povo está mal, né? Porque o crescimento do produto interno bruto não significa melhora de vida da população, né? E é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí o agronegócio nunca assim tendo produzido tanto e a população passando fome, voltando a sofrer com a questão da fome. Então, aqui a gente tem alguns índices, né, do crescimento do PIB. A gente tem aqui em 73, que é a época do Médici, 14% de crescimento. Então, é um crescimento absurdo, realmente, né? 64 seria cerca de 3,4. Aí a gente vê aí na tabela que ele vai aumentando. Vai ter uma queda depois, ó, de 73 para 74, né, que a gente vai ver um dos motivos, e aqui é quando o regime começa a ser colocado em questão. Tá? Mas aí segura um pouquinho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí a gente tem algumas oscilações aqui desses números, mas aqui uma queda nos anos 80, que é a chamada década perdida, né, que é um momento de crise. Imagino que muitos aqui, ou alguns aqui tenham vivido esse momento. Eu lembro bem desse período aqui dos anos 80, né, a questão da inflação e da dificuldade, né, do custo de vida. Tá? Então, aqui tem um quadro que é um quadro usado como argumento para aqueles que defendem o regime, né? Aqui tem uma tabela também que vai mostrar, né, um gráfico que vai mostrar a questão do salário mínimo, né, gente? Então, aqui ele está equiparado em reais, tá? Para ajudar a gente a entender. E aqui o que importa para a gente é o período do regime militar, né, de 64 a 83, que vai mostrar, acho que dá para vocês verem bem aí, né, como ele vai só caindo, né? Então, ele tem um aumento aí depois de 73, mas depois vai caindo abaixo de, né, se a gente for equiparar, de R$ 600 em 83. Né? Então, ele começa em 63 com algo acima de R$ 1.000, mas o governo militar, quando sai, ele está a menos de R$ 600. A questão da inflação também, aqui nesse período que é importante para a gente, 75 a 84, né, que ela vai num acúmulo, o momento que as greves começam, né, de 78, 79, a gente vê aqui um índice absurdo, em 80, de praticamente 100% de inflação. Tá? Então, isso aqui são os números referentes ao governo. Tá? Eu falei que, né, que ali na época do governo do Médici, a gente vai ter uma queda do crescimento, né? Isso está muito ligado à chamada Guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus, né? Então era um feriado, e o exército da Síria e do Egito decide invadir Israel por conta de uma disputa lá pelo Canal do Suez. É um canal importante ali para aquela região do Oriente Médio. A Síria e o Egito invadem o Israel no feriado, ou seja, eles não estavam preparados para uma guerra, e já tinha acontecido uma guerra um pouco antes, que Israel tinha vencido. Israel nunca iria imaginar que a Síria e o Egito fossem tomar aquela atitude. E aí Israel consegue reagir rapidamente e vencer a Síria e o Egito, né? Israel sempre com apoio, né, logístico dos Estados Unidos, vence a guerra, e aí, em represália, os países da OPEP, né, eles decidem aumentar o barril do petróleo. Para vocês terem uma ideia, o barril do petróleo, a gente tem aqui a galera do Sindipetro, né, o barril do petróleo na época era $3, e aí eles elevam para $12 o barril. E aí isso vai gerar um impacto muito grande em grande parte dos países, né, dependentes do petróleo, e no Brasil também. Né? Então, a classe média vai começar a se colocar também contra o governo,
vai ser o momento que o governo também começa a investir no estudo do pró-álcool, né? E na produção do etanol. Então, em termos de contexto internacional, né? A gente falou um pouquinho do contexto nacional, em termos de contexto internacional, a Guerra de Yom Kippur, ela gera um impacto bem interessante no regime militar nosso entre aspas, tá, gente? Por favor. A eleição do Jimmy Carter em 77 também, o Jimmy Carter, que vai substituir o Nixon, era um presidente que desde o começo vai dar declarações não favoráveis aos regimes autoritários da América Latina. Então, aquele apoio que o Brasil tinha dos Estados Unidos desde o começo do golpe, né, ele vai sendo deixado de lado. Né? Então, o governo brasileiro ele percebe que vai ter dificuldades com a relação com os Estados Unidos a partir da eleição do Jimmy Carter. Né? E, por outro lado, para a esquerda, né, a Revolução Sandinista na Nicarágua ela vai gerar uma empolgação, né, um despertar daqueles setores que haviam enfrentado mais duramente o regime, que tinham pego em armas e tal, lembrando que a anistia já vinha permitindo com que essas pessoas retomassem as suas atividades, retornassem ao Brasil, etc. Tranquilo até aqui, gente? Então, isso era o contexto mais ou menos internacional, contexto nacional, que havia naquela segunda metade do século, dos anos 70, né? E que vai dar origem à ideia, na cabeça de alguns trabalhadores, de alguns operários, principalmente metalúrgicos, de criar um partido político. Se a gente quisesse pegar eu gosto dessa expressão, tá, gente? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Marco zero. Seria assim, um momento em que uma ideia surge, né? Um momento que alguma instituição começa a ser gestada. Eu destacaria a greve da Scania, né? Que vai acontecer em 12 de maio de 78. Assim, há uma certa carência de material desse período, tá? Então, eu me debrucei, procurei algumas imagens, procurei alguns documentos. Essa aqui é uma das raras fotos que tem desse dia, né? Mas essa greve ela vai ser motivada por uma situação bem interessante, que era a questão dos índices inflacionários, né? Os reajustes salariais eles eram dados aos operários a partir do índice divulgado pelo governo. E aí, alguns jornalistas vão descobrir que esses índices estavam camuflados. Né? Então, o índice de 77, na época, o ministro da Economia era o Delfim Neto, né? Que alguns de vocês, muitos já devem conhecer, mas os mais jovens talvez não, porque o Delfim Neto ele foi muito popular nos anos 70, né? Com aqueles bochechões, o óculos de aros grossos e tal, e ele, inclusive, hoje tem dado declarações positivas, as últimas declarações dele foram favoráveis ao PT e tal. Mas aí o Delfim Neto, que estava à frente do Ministério da Economia, foi então descoberto que os índices estavam sendo camuflados para que os reajustes fossem menores. E aí a massa operária vai reagir. Né? Então, eram os índices de 77, que seriam aplicados em 78, e aí a Scania vai fazer a primeira greve, né, ali na região do ABC, e que já tinha, né, desde 76, na presidência do sindicato, o companheiro Lula, né? Como alguns gostam de chamar. Essa greve ela vai chamar a atenção da mídia. Né? Então, assim, para quem... Eu peço perdão aos mais novos, né, quando eu faço toda hora essa referência, né, a tempos mais antigos, né, porque a idade faz com que a gente não resista a isso, né, mas essa coisa da greve é muito impressionante, né, a palavra greve, né, quando ela começa a imprensa a falar e as pessoas a se colocarem a favor ou contra, né, e o meu pai, que era muito conservador, simpatizante do governo, quando ele queria falar mal de alguém, ele falava sempre o grevista, né? Então, essa coisa da greve, ela tinha uma aura muito interessante naquele momento ali dos anos 70. E aí a imprensa começa a dar destaque à questão da greve, né?
A gente tem aqui uma foto na sede da Scania, o Lula ali de bigode, né? Quando ele era sindicalista, ele ostentava um bigodão, né? Não era a barba, que depois vai caracterizar ele. E aí o Lula, na época da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, ele vai ter um papel muito importante na questão da negociação, das negociações. Então, de 78 a 79, 78, 79 e 80 vão ser o ano que vão explodir assim muita greve. Você tem aí não tenho números exatos, né, mas alguns, o Florestan Fernandes, por exemplo, ele tem pesquisas sobre quantidade de greves, né, e que vai mostrar como em junho de 79 você vai ter cerca de 600 greves em São Paulo, né, e que o Lula, de certa forma, vai fazer uma peregrinação e ter um papel importante nas negociações, nas reuniões, né, e aí ele começa a ganhar destaque da mídia, né. Em 2008, ele vai chamar atenção. Só um pequeno parênteses, tá, gente? Eu procurei não colocar muito texto, porque eu sei que texto em slide é muito cansativo. Se eu não estiver enganado, vão ter apenas 3 slides com texto, que é quando vai pegar a questão do manifesto, da carta de princípios. Aí eu vou fazer a leitura aqui rápida, mas eu evitei botar muito texto, né? Aí aqui tem um depoimento do Lula em 2008, né, ou seja, 30 anos depois dessa greve, que ele vai lembrar. Naquele pátio que nós começamos, foi naquele pátio, né, que nós começamos a conquistar a redemocratização do nosso país. Aqui, no dia 12 de maio de 1978, um grupo de trabalhadores resolveu exercitar, depois de muitos anos, porque o regime militar não permitia o direito de greve, uma conquista universal, que é o exercício da greve. Eu estava no sindicato às 8 horas quando recebi o telefonema de que a Scania tinha parado. Então, depois que a Scania para, várias outras empresas iriam parar. Aqui tem, né, algumas capas de revista, da revista Isto É, né, mostrando o Lula, e agora aqui com bigode e aqui já com barba, né? Então, o rosto do Lula começava a ficar conhecido, né? A voz dele, né, nas assembleias, né, sempre muito lotadas. Aqui vocês podem ver que tem aqui nessa revista da direita, nesse cantinho amarelo, né, anistia, será possível, né? Uma questão sobre a discussão sobre anistia, né? Nessa outra aqui tem a questão do Brizola e do Arraes, vocês podem ver ali, né? Que era a galera que havia sido anistiada, lembrando que o Brizola e o Arraes, mas o Brizola era uma liderança muito importante para a esquerda, né? E vai ter um debate também com o Lula, que estava propondo formar o partido político, né? Ali em 79, que o Brizola queria retomar o PTB, enfim, vai ter uma briga jurídica aí por conta dessa sigla, né, PTB, que era a sigla também do João Goulart. E aqui, gente, eu não sei se vocês, se todo mundo sabe, né, mas aqui adversários hoje, até parece que não, porque eles agora andaram fazendo algumas reuniões aí, né, por conta aí do governo atual, eles andaram meio que trocando figurinhas, né, e dado alguns depoimentos aí. Mas, assim, é bom lembrar que o Fernando Henrique ele já foi progressista, né? O Fernando Henrique ele era um sociólogo brasileiro dos mais, digamos assim, conceituados, vai dar aula em Paris, então vai ser membro da CEPAL, né, que era a Comissão Econômica para a América Latina, que era um grupo de pesquisadores que tinham propostas, né, para além das pesquisas, né, sobre a América Latina. Então, o Fernando Henrique era assim, chamado de príncipe, né, um camarada muito importante na área das ciências humanas, né? E aí, quando ele decide ser candidato ao Senado, ele era do MDB também, né? Lembrando que 78 ainda era o bipartidarismo, ele decide procurar o Lula, né? Porque o Lula já era alguém que não estava só chamando a atenção da mídia, mas também dos políticos. E o MDB tinha, que era uma grande coxa de retalhos, né? O MDB tinha uma galera que também votava com o governo, tinha uma galera de esquerda, é bom sempre lembrar que pessoas do PCB e do PCdoB estavam filiados ao MDB, porque esses partidos estavam proibidos. Então, tinha uma galera ali que era muito simpática a esse movimento sindical, né? E o Fernando Henrique era um deles. Ele deu vários depoimentos de que não se via como um representante dos trabalhadores, mas que via uma possibilidade de fazer algumas mediações. E aí ele vai procurar o Lula, fica muito impressionado com o carisma do Lula,
muito impressionado também com a estrutura do sindicato, e aí convence o Lula a se engajar na campanha dele, né? Então, o Lula vai pedir votos para o Fernando Henrique em 78, eleição para o Senado, lembrando que era aquela eleição que, para governador, seria indireta, né? E era uma eleição que o Fernando Henrique ele vai, durante a eleição, ele vai entrar como suplente do Montoro, né? Que vai ser o candidato daquela imagem lá que a gente viu da Lei Falcão. Né? Então, assim, em 78, em 79, o Lula é o cara, como diria o Obama. Né? Era um cara que a mídia estava de olho, que os políticos estavam de olho. E aí ele vai perceber, a gente sempre tem, quando fala em história, tem que ter um cuidado, né, para não também individualizar muito a história, né, e jogar só nas costas do Lula a importância do sindicato. Tiveram vários outros sindicalistas também importantes nesse processo, né, de formação do PT e de condução das greves. Né? Alguns nomes são assim, estão atuais até hoje. O Jacob Itá, que era do Sindicato dos Petroleiros, né, inclusive, é um dos fundadores do PT. Mas o fato é que, com a eleição do Fernando Henrique, né, em 78, em 79, os metalúrgicos decidem ir a Brasília, porque iria ter um decreto, um projeto do governo que seria votado, que atingiria os sindicalistas. E o Lula decide ir com alguns a Brasília para pressionar os políticos. Vai ser a primeira vez que eles vão a Brasília e têm contato com a estrutura, né? E vão receber uma fria recepção da galera, né? Eles veem que eles não foram bem recebidos e tal. O Fernando Henrique meio que tergiversa, meio escorregadio, e eles voltam muito chateados. E no avião, segundo alguns relatos, né, porque muitos sindicalistas e ativistas dessa época gostam de se dizer como os donos da ideia de criação do PT. O Zé Maria do PSTU é um deles. Né? Se você vê entrevistas do Zé Maria, ele deu uma agora para o Breno Altman, ele fala isso também, novamente. Então, ele se arvora como um dos que teriam tido a ideia de criação do Partido dos Trabalhadores. Alguém levantou a mão? Espera aí, calma, gente. Deixa eu chegar aqui. Nelma. Fala, Nelma. Nelma? Deve ter levantado. Não, isso acontece, gente. Levantou sem querer. Geralmente, eu esqueço de abaixar. Eu levanto e daqui a pouco alguém fala, professor, é porque eu não baixei a mão. Mas, enfim. Então, aí, nesse retorno de Brasília, o Lula, em conversa com alguns outros sindicalistas, teria dito, né? Por que a gente não pensa em formar um partido? Está na hora dos trabalhadores começarem a pensar na criação de um partido. Por conta dessa má recepção em Brasília e já, né, vendo que o governo sinalizava para uma reforma eleitoral que permitiria a criação dos partidos políticos. Né? Essa discussão já estava no Congresso e a Arena e o MDB já estavam discutindo alguns pontos aí de uma lei que seria criada em 79, finalzinho de 79. Né? Assim, gente, essa frase do Lula aqui eu acho ela muito importante, ela vai marcar, né, muitas das assembleias, né, e é uma frase que o Lula depois vai falar na posse. Eu não sei se alguém lembra do discurso dele na posse, em 2003, mas ele termina falando isso, né, que ninguém nunca mais ouça se duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores ou da classe trabalhadora. Então, é uma frase que vai ficar como um jargão, né, do Lula, já das assembleias no ABC. Então, assim, o Lula continua, as greves elas continuam intensas em 79 e 80. Imagino que alguns de vocês já tenham visto no ABC da greve, então tem vários documentários que vão mostrar, né, imagens de época, que são imagens muito interessantes, mas, assim, não há como negar a importância, por mais que a gente, né, relativize nesse sentido, não, que tiveram outros personagens importantes na ideia de criação do PT, não tem como negar a liderança do Lula nesse processo. Né?
e a importância que ele vai ter nas negociações das greves. E quem olha esses documentários, o carisma dele era algo realmente impressionante. Mas então, assim, em 78, em 79, essa galera já está decidida a formar um partido político. E quem vai compor o PT? Tá? Quem é que vai dar origem ao Partido dos Trabalhadores? Tem uma turma que começou a pesquisar o PT já nos anos 80, porque tem todo esse, quem é da área de humanas, né? Tem todo esse dilema também, né, de como é que a gente faz a pesquisa de algo que está acontecendo no momento. Mas é um dos textos que eu uso que vai estar nas referências bibliográficas, que é da Margaret Keck. A Margaret Keck, ela começa a pesquisar o PT ali nos anos 80, na criação. Então, ela tem muito documento dessa época, né? Mas, assim, até os anos 90, era comum a gente adotar essa primeira abordagem, né? De dizer que o PT era um partido criado pelos setores progressistas da Igreja Católica, pelos remanescentes da luta armada, né, de grupos que participaram da luta armada, o José Genuíno, por exemplo, seria um desses, e o sindicalismo do ABC, né, o novo sindicalismo. Sempre bom lembrar que os sindicatos, até a chegada do governo autoritário, ele era muito influenciado pelo PCB, né? Então, assim, os comunistas eles vão perdendo espaço para esse novo sindicalismo que estava surgindo a partir do ABC. Hoje, há um certo consenso, quando a gente vai contar a história do PT, de que essa abordagem, a primeira, né, que ela não daria conta, que a gente tem que analisar com mais atenção outros grupos, né? Então, além do sindicalismo do ABC e da igreja, né, progressista, dos setores progressistas, a gente teria políticos do MDB, que era uma galera de esquerda que estava afiliado ao MDB, porque era o único partido que eles podiam participar, o outro era a Arena, né? Então, alguns políticos do MDB, inclusive o Eduardo Suplicy, né? Que é um quadro importantíssimo do PT, ainda hoje ele era do MDB nessa época. Intelectuais das mais diversas origens, então a gente vai ter o Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Mário Pedrosa, tem uma galera aí que já escrevia e fazia reflexões teóricas sobre a política, então que vão fazer parte, inclusive, da assinatura do manifesto de formação do partido. As organizações trotskistas, né, que eram internacionalistas, então muitas delas vinculadas a organismos internacionais, o que seria proibido para a lei eleitoral que o governo vai aprovar em 79, e os remanescentes da luta armada, que seriam nacionalistas. Tá? Essa aqui também é uma abordagem que gera problemas. Se você for ver o próprio Walter Pomar, né, ele problematiza isso, né? Ele vai dizer, pô, vem cá, no sindicato não havia intelectual, por exemplo, por que a gente tem que trabalhar com essa ideia de intelectuais, né? Na Igreja Católica não existiam intelectuais? Então, assim, tem também uma possibilidade de problematizar, e eu acredito que essa abordagem aqui ela seja mais didática, né? Seja mais para ajudar a gente no entendimento do que fazer uma discussão mais profunda, assim, nesse sentido de quem poderia ser classificado como o quê. Tá? Em 1º de maio de 79, é divulgada a Carta de Princípios do PT, né, que era a comissão provisória, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e que é legal a gente ler aqui um trechinho, né, que vai dizer assim, ó, o PT afirma seu compromisso com a democracia plena, que estava na ditadura, tá, gente? Exercida diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. Um partido que almeja uma sociedade socialista e democrática tem que ser, ele próprio, democrático nas relações que se estabelecem em seu interior. Assim, o PT se constituirá respeitando os direitos das minorias de expressarem seus pontos de vista. Respeitará o direito à fração e às tendências, ressalvando apenas que as inscrições serão individuais. Então, aqui tem, né, na carta, que ainda não era a carta que seria o manifesto, né, de fundação do partido, algumas ideias que são interessantes e que vão gerar um longo debate nos anos 80. Um deles é a questão do socialismo, né, que não vai ser mencionado no manifesto. Isso é interessante da gente pensar até. Né? Lembrando que, né, se a gente for ver esse quadro aqui, você tem, né, marxista em praticamente todos esses grupos aqui.
né? Então, é uma galera que fazia questão de fazer essa discussão sobre o socialismo, né? Então, essa questão de vincular o socialismo com a democracia e a questão das tendências, né? Então, desde sua origem, o PT entendia que deveria ser um partido internamente democrático, e isso vai ser algo extremamente novo. Quem gosta de estudar partido político vai perceber isso assim nitidamente, por mais que a mídia sempre goste de pintar o partido como um partido que tem muita briga, né? Mas o conflito ele é algo inerente à democracia, e nisso não tem como negar que o PT sempre procurou exercitar a questão da sua democracia interna e o respeito a esse direito às tendências, sendo que isso vai gerar uma série de problemas para o PT ao longo da sua trajetória, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas esse direito ele vai ser assegurado, então, desde a Carta de Princípios. Aqui a gente tem uma foto da primeira direção provisória, né? A gente tem o Lula, a gente tem aqui à esquerda do Lula o Jacob Ittar, né? Tem ali o Olívio Dutra, né, que é um quadro do Sindicato dos Bancários, o Jacob Ittar do Sindicato dos Petroleiros, né? Sindicato dos Petroleiros desde a origem do PT, lá atrás, né? Não sei se vocês estão identificando ali naquele cantinho lá, tipo batendo palma, o Eduardo Suplicy, que era do MDB, bom lembrar. Eu falei com vocês que o Lula havia chamado a atenção da mídia, dos políticos e também, claro, do governo, né? Então, aqui tem quem gosta de documentos, se entrar lá no site da Fundação Perseu Abramo, tem um monte de relatórios sobre o PT, né? Sobre as primeiras reuniões, as primeiras discussões sobre a formação do PT. Eu vou ler aqui só um trechinho desse relatório aqui para vocês verem como é interessante, como que retrata bem a questão dessas reuniões. Eram agentes que estavam já acompanhando as discussões sobre a origem do PT, né? Então está aqui, né? Não sei se dá para vocês lerem, eu consigo ler aqui com alguma dificuldade, né? Mas ainda dá para ler. Então, realizou-se ontem, dia 13, a data é interessante, na sede, porque o PT não vai adotar o 13, né, de começo, o número do PT vai ser o 3. Realizou-se ontem, dia 13, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o debate sobre o Partido dos Trabalhadores, PT. Inicialmente foram distribuídos dos documentos um que consubstanciava certas resoluções adotadas numa reunião de integrantes do futuro PT, realizada em São Bernardo no dia 13 de outubro último, mais uma vez o 13. E outro sem procedência declarada, apontando sugestões para formas transitórias de funcionamento do PT. Ambos os documentos seguem em anexo. A galera conseguiu os documentos das reuniões. A reunião já começou furada, porque a figura mais esperada para falar sobre o PT e que estava prevista para integrar a mesa que presidiu os trabalhos, o líder metalúrgico Lula, não compareceu. Desta forma, a mesa foi composta por Perseu Abramo, José Ibrahim, que é um sindicalista também, Vinícius Caldeira Brant, um tal de Osmar, a toda hora tratado por Osmarzinho. Esse Osmarzinho depois montaria uma chapa no Sindicato dos Metalúrgicos contra o Lula. Do Sindicato dos Metalúrgicos, e Alípio Viana Freire, que preside a representação da ABI em São Paulo. Aqui só para a gente fechar, tá? Não vou ler ele todo, não. Todos os oradores usaram de uma linguagem hermética, como se quisessem dar uma elevada aula de ciência da política sem descer ao campo das sugestões práticas. Porque algumas que apareceram ficaram perdidas no linguajar exibicionista dos oradores. Então, os camaradas que acompanharam essas reuniões aí já chamavam atenção para a fala difícil de alguns membros que faziam parte dessa discussão sobre a formação do PT. Então, esse é um relatório de 14 de dezembro de 79. Um pouco depois, o governo aprovaria a lei eleitoral que permitiria o pluripartidarismo. Aqui tem alguns cartazes, né, sobre a questão da organização do PT, aqui à direita convocando os trabalhadores. Isso aqui é um jornalzinho que já fala, né, um partido sem patrões. Aqui é uma foto no Colégio Sion, que é quando o PT oficialmente é fundado, né, em 10 de fevereiro. Aqui os membros da direção.
o Lula, o Jacob Ittar ali, também o Olívio Dutra. Depois teria que ver os nomes dos outros membros, mas então aqui a gente tem a imagem de quando o PT vai ser formado, então, no comecinho de 80. Tá? E aí eu juro que esse aqui é o único texto grande, tá? Eu vou dar uma lida para vocês, que faz parte do manifesto, mas que é interessante a gente ler. Tirando isso, só tem mais um. Então, esse é um trecho, né, que fala que, né, o PT estaria nascendo das lutas sociais. Após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida para a população das cidades e dos campos. O avanço das lutas populares permitiu que os operários industriais, assalariados do comércio e dos serviços, funcionários públicos, moradores da periferia, trabalhadores autônomos, importante, camponeses, trabalhadores rurais, mulheres, negros, estudantes, índios e outros setores explorados pudessem se organizar para defender seus interesses, para exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços nos bairros e para comprovar a união de que são capazes. Estas lutas levaram ao enfrentamento dos mecanismos de repressão impostos aos trabalhadores, em particular o arroxo salarial e a proibição do direito de greve. Mas, tendo de enfrentar um regime organizado para afastar o trabalhador do centro de decisão política, começou a tornar-se cada vez mais claro para os movimentos populares que as suas lutas imediatas e específicas não bastam para garantir a conquista dos direitos e dos interesses do povo trabalhador. Por isso, surgiu a proposta do Partido dos Trabalhadores. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Aí continua, né? Esse é um trecho do Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores, em 10 de fevereiro de 1980. Os anos 80 também vão significar, né, vão acontecer muitas greves, e o Lula, durante uma dessas greves, ele vai passar 31 dias na cadeia. Tá? O governo já conhecia o Lula profundamente. Esse momento também é um momento que as discussões sobre a formação do partido vão ficar sem o Lula, né? E outras lideranças vão ter que conduzir o processo, porque é importante a gente lembrar que a legislação que foi aprovada pelo governo em 79, ela criava uma série de mecanismos que dificultavam os partidos que não tinham estrutura, como era o caso do PT. Né? Então, o MDB e a Arena, o MDB vai ser o PMDB, né? E a Arena vai ser o PDS, Partido Democrático Social, eles já tinham estrutura, já tinham mandatos. Então, a legislação, por exemplo, ela exigia que os partidos eles tivessem 20% de comissões eleitorais em pelo menos em 20% dos municípios em 9 estados. Né? Então, e o PT, a ideia do PT e as primeiras reuniões, elas estavam concentradas em São Paulo. Então, isso exigia uma série de viagens dessas lideranças. Muita gente exigia a presença do Lula, porque o Lula estava em todos os jornais, já era nacionalmente conhecido. Né? Então, ele é obrigado a se deslocar e fazer várias viagens para tentar organizar a formação do PT. E aí o governo, além de tudo isso, ainda vai criar dificuldade de prender o Lula durante uma das greves, e aí vai ter uma intervenção no sindicato. Né? Tem uma passagem muito legal no livro do Paulo Marcum, que ele diz que numa dos momentos que o Lula já achava que seria preso, né, nos anos 80, e aí quando eles saem, ele e a Marisa vai sair com as crianças, o carro está aberto, o carro deles está aberto. E aí eles ficam meio assustados, e a Marisa fala assim, Lula, deixa que eu pego o carro e você vai com as crianças, porque você é muito mais importante que eu, né? E porque eles não sabiam que poderia ter uma bomba dentro do carro, o que poderia ter ali, mas já tinha alguém, né, lembrando que, mais um parênteses, haviam setores do governo que não queriam, né, essa transição. O atentado do Rio Centro, né, nos anos 80, também vai ser uma marca desse setor militar radical que não queria a transição. Mas o Lula vai ficar preso, né, por 31 dias. Os relatos dele são muito engraçados, né, sobre esse momento de prisão, que tem uma determinada
um determinado período lá que eles têm ideia de fazer uma greve de fome, né? E aí o Lula fala, pô, uma greve de fome, aí ele esconde umas balinhas, né? E aí um que estava preso com ele lá fala, pô, Lula, mas greve de fome é greve de fome. Ele, pô, o cara pegou até minhas balinhas aqui que estavam escondidas embaixo do travesseiro. Ele conta algumas histórias dessa passagem na prisão que são engraçadas. Que tem um cartaz, né, mostrando os camaradas que estavam sendo processados pela Lei, né, de Segurança Nacional, né, o PT, o Jacob Bittar, o João Cunha, que era deputado do MDB, e depois aqui a gente tem uma série de sindicalistas, né, o Osmarzinho ali, né, o Djalma Bon, que depois vai ser deputado federal. A galera mais nova provavelmente não tenha visto muito esse camarada que está à direita aqui do Lula, tá? Que é o Jair Meneghelli. Eu lembro que o Jair Meneghelli também era muito acompanhado pela mídia, né? Quando ele assume o Sindicato dos Metalúrgicos e depois funda a CUT em 83. Mas o Jair Meneghelli assumir a presidência do sindicato é muito interessante para mostrar o poder do Lula, né, de cativar a galera, porque ninguém conhecia o Jair Meneghelli. E o Lula ia sair, né, abandonar o mandato, e tinha que escolher um sucessor. Parece até a questão aí quando ele vai escolher a Dilma também, né, que não era do meio político ali, tinha muitas restrições, né, a escolha da Dilma, eu lembro bem também, mas o Lula escolhe o Jair Meneghelli, e o Jair Meneghelli, ele dizia, eu não sabia falar, na primeira entrevista que eles vão dar, o Lula fala pelo Jair Meneghelli. E o outro candidato era o Osmarzinho, né, que é esse que está aqui na foto aqui. Era o Osmarzinho e o Alemão. O Alemão era um camarada com cabelos loiros, que ele aparece muito no documentário ABC da Greve também. E aí a chapa do Osmarzinho, que é a chapa 2, eles vão bater muito na tecla de que ninguém conhecia o Jair Meneghelli. E aí tinha até não vote, o lema deles era sindicato não é partido, não vote em desconhecido. Né? E a chapa do Jair Meneghelli, que era a chapa 1, era votar em Jair Meneghelli é votar no Lula. E a chapa vai ter 89% dos votos. O Jair Meneghelli vai assumir e aí passa a ser também uma liderança, ele vai aprendendo, né, aos poucos a questão do debate político, vai ser um dos quadros que vão ser muito acompanhados pela mídia. Depois também ele vai se tornar deputado federal, depois vai assumir a presidência do SESI, no governo do PT, mas é um sindicalista importante dessa época. Gente, estou caminhando para o final, né? Eu já estou falando bastante, não sei se a galera, como é que está ainda a galera aí, mas depois vocês vão poder falar. Um dos elementos que marcava o PT como uma novidade era a questão dos núcleos de base, né, que é algo que alguém levantou a mão. Aí eu vou minimizar aqui, porque, como eu disse, né? Nelma, levantou sem querer, será? Quando você terminar, eu quero falar. Só quando você terminar. Já estou caminhando para o final. Estou falando muito, né? Tá bom, não. Pode falar dos núcleos de base aí, muito importante. Tá, beleza. Obrigado, Nelma. Então, assim, a questão dos núcleos de base é uma ideia que vem sendo retomada agora. Né? Quem está participando aí das jornadas de formação política, né? A ideia é justamente essa, é retomar a ideia dos núcleos de base. O que os núcleos de base tinham como proposta, né, nessa época? Eles podiam ser organizados a partir de bairros, né, de categoria profissional, de local de trabalho ou de movimento social. Né? Cada núcleo deveria ter um mínimo de 21 membros, a menos que apresentado uma justificativa. Tinha que ter um coordenador, secretário, tesoureiro. Eles tinham um papel consultivo, ou seja, o partido deveria consultar os núcleos sempre, e eles poderiam, inclusive, convocar o diretório e convocar também a bancada de parlamentares uma vez eleitos. Aí uma das circulares do PT, né, que é possível encontrar no site da Fundação Perseu Abramo, vai dizer isso, que os núcleos são a garantia de que o partido seja construído democraticamente de baixo para cima, ligando os trabalhadores aos movimentos de massa. São eles que identificam e diferenciam, na prática, o PT dos outros partidos, porque eles são um local de discussão dos problemas dos trabalhadores nos bairros, nas fábricas, nas fazendas, nas escolas, nas ruas, como caminho para derrotar a ditadura e construir uma nova sociedade sem exploradores e explorados.
Tá? Então, a ideia dos núcleos do PT é algo que, infelizmente, por conta da necessidade de se organizar para disputar as eleições de 82, que era algo que estava na mente das principais lideranças do PT, vai ficar em segundo plano. Né? Então, muitos núcleos vão acabar se tornando em comitês eleitorais, em 82, e vão perder um pouco esse sentido original dos núcleos, que é algo que ficou pelo caminho na história do PT, e a gente que está fazendo parte dessa jornada percebe isso na fala de filiados de norte a sul do país, né? E que sem dúvida nenhuma, uma excelente, né, ideia, né, de como tocar um partido. Aqui tem uma das cartilhas, né? Nessa época, quem era secretário de Formação Política Nacional era o Zé Dirceu, liderança estudantil que havia sido exilada, que tinha ido para Cuba, mas que tinha um respeito muito grande entre o movimento estudantil. Aqui tem uma das cartilhas, né? Dos caderninhos, era um momento que o PT produzia muitas cartilhas. E há assim, uma corrente, né, de análise sobre o PT que diz que os núcleos eles teriam sido inspirados nas comunidades eclesiais de base, né, que é interessante da Igreja Católica, sempre a participação da Igreja Católica é muito destacada, né, nessa história do PT. Aqui a gente tem o Frei Beto, que é um dos camaradas ali que vai servir como conselheiro do Lula, inclusive no primeiro governo, né, do PT, mas desde a época de sindicalista era alguém que, do PT, né, e do Lula no sindicato, era alguém que vai estar muito presente ali nas greves e nas primeiras reuniões sobre o PT. Ele tem uma frase, né, sempre muito legal de lembrar, que todo verdadeiro cristão é um comunista sem o saber, e todo verdadeiro comunista é um cristão sem o crer. Né? O Frei Beto hoje está um pouco afastado, né? Tem um livro dele, Calendário do Poder. Quando a gente estava aqui, antes de começar aqui, o Lucas estava falando que tinha os livros autografados do Cortella. Eu tenho esse do Frei Beto autografado também, foi quando ele foi ao Cid Petro. Foi fazer uma palestra lá e ele vai narrar acho que é 1 ano ou 2 anos que ele ficou como conselheiro do Lula ali, no primeiro mandato do Lula no governo. 82 vai ser a primeira prova de fogo, né, para o PT, que vão ser as eleições para governador, para deputado, para prefeitos de algumas cidades. As capitais eram ainda indicação, né, era a votação indireta. Essa foto aqui ela é bem legal. Tem esse debate no YouTube. Quem quiser assistir, eu recomendo, que é muito legal, porque você vê ali ainda o aprendizado das próprias emissoras. Se eu não estiver enganado, o que está no YouTube é da Bandeirantes, né, o da Globo, esse é o da Globo. Você vê aqui o Franco Montoro, né, aqui à direita, ele rindo, né, porque o grande debate era entre ele e o Reinaldo de Barros, que era o candidato do PDS, que era a antiga Arena, né? O Franco Montoro era do MDB. Então, era uma provocação entre os dois. O Lula aqui rindo também de camiseta. O Lula fumava no debate. Se você olhar lá o debate, você vai ver que ele está fumando. E falando assim de uma forma totalmente despojada e descontraída. E aí tem um debate entre ele e o candidato do PDT, né, que havia aquela discussão se o PDT não poderia ter se associado ao PT, por que fazer um outro partido. E o PTB, que era a sigla que o Brizola queria se reapropriar, né, ela vai ficar com a neta do Vargas, e quem vai ser o candidato do PTB vai ser o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ex-presidente. Então, assim, quem tiver curiosidade, olha o debate, que tem momentos assim que são muito engraçados. O Jânio Quadros, assim, falando algumas coisas muito engraçadas, desse Franco Montoro também. Mas, então, essa vai ser a primeira prova de fogo do PT, a eleição de 82. O Lula termina em 4º lugar, né? O Franco Montoro ganha, o Reinaldo fica em 2º, o Jânio Quadros em 3º e o Lula em 4º. E o Lula e o PT vão ficar muito desanimados com os resultados eleitorais. Havia uma expectativa, né? O Lula fala isso, né? Pô, eu fazia comício em cidades que tinha mais gente do que os habitantes da cidade, não tinha como eu perder, aquela coisa toda. Então, quando ele perde, ele é uma ducha de água fria, e muita gente no PT vai ficar desanimada com os resultados. Tá? Aqui tem alguns cartazes da época da campanha do PT. Aqui tem a ficha
inscrição para a candidatura, né? Então, essa aqui é a ficha do Lula para governador, né? Que aí ele tem algumas questões interessantes aqui. Eu sei que está ruim de ler, mas, por exemplo, tem a pergunta: presença pertence a algum órgão da direção? Ele fala assim: qual? Executiva Nacional. Cargo que exerce: presidente. Ele era o presidente do PT. Data que ingressou no PT. Aí ele escreveu: fundador. Né? Aí tem aqui a data e tal, profissão, torneiro mecânico, atividade profissional atual, desempregado, né? Atividades profissionais, sindicalista e tal, e aí essas fichas todo mundo era obrigado a preencher, todos os filiados que seriam candidatos, né? Essa aqui é do Lula, tem lá também no site da Fundação Perseu Abramo, na parte de documentação. Aqui tem alguns cartazes, né, de candidatos a governador, aqui é o Perli do Espírito Santo, aqui é o camarada o Rubens Lemos do Rio Grande do Norte, e esse outro aqui, camaradinha com a boina, tipo a do Che Guevara, né, é de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu até fiz questão de anotar o nome aqui, Ijuí, como teria, não sei se tem aqui alguém do Rio Grande do Sul, mas é uma cidadezinha com 80 mil habitantes do Rio Grande do Sul. E aí esse lema, né, trabalho, terra e liberdade, ele estava em praticamente todo o material de campanha dos candidatos do PT de norte a sul do país. Vamos lembrar que em 82 a gente tem a eleição também da Benedita da Silva, né? Tem poucas imagens dessa época, essa aqui é uma delas que eu consegui. E aí, a gente está encaminhando para o final, que eu quero ouvir vocês também. Aqui tem como eu disse, né, a questão das tendências era uma questão interna que trazia muitos problemas para o PT, uma vez que tinha uma galera que entendia o partido como um mecanismo para promover a revolução, né? Era uma época ali que essa discussão estava muito presente. E aí, em 1983, passadas as eleições, uma parte do PT, Lula, José Dirceu, decide tomar o partido mais no eixo e formar a articulação dos 113. E aí eles vão aprovar um manifesto que propõe, entre outras coisas, né, tem a questão da luta, assumir a questão do trabalho e terra, mas no finalzinho aqui tem cumprir concretamente nosso papel como partido de massa, né, militando intensamente nos movimentos populares, sindicais, raciais, culturais e das chamadas minorias, contribuindo com propostas concretas para a condução de suas lutas, respeitada a sua autonomia. Aplicando nossas propostas de filiação e nucleação intensivas, a fim de que as mais amplas camadas de explorados possam participar da construção do PT e da ampliação da sua política. E executando uma política ativa de formação política e cultural dos militantes. Então, essa aqui era a época que esse grupo reunido em torno do Lula, do Zé Dirceu, decide conduzir de uma forma, digamos assim, mais centralizada o partido, uma vez que haviam algumas discussões que era em torno, né, quem acompanhou esse momento era se o PT é um partido que deve conter outros partidos dentro. E aí era um dilema, porque você fazer essa discussão publicamente incluía você, às vezes, até denunciar um companheiro, que era de uma organização que estava clandestina, né? A Convergência Socialista, por exemplo, que vai dar origem ao PSTU, era uma dessas organizações. Elas tinham imprensa própria. Então, elas estavam ali achando que o PT seria um canal para eles fazerem a revolução. Era como se fosse um meio, né? E não um fim em si mesmo. E aí é interessante que esse manifesto ele é assinado e vai ser chamado, né, o Manifesto dos 113, mas tem um camarada que assinou 2 vezes, né? E aí tem algumas pessoas que, para zoar, que depois vai ser a corrente, que hoje é a corrente majoritária, eles falam assim, a articulação dos 113, na verdade, é a articulação de 112. Né? Mas esse momento aqui, o PT começa a tomar uma outra cara e tentar uma outra forma de organização. A gente vai ter, em 28 de agosto, a fundação da CUT. Jair Meneghelli já é muito importante nesse processo, e é legal você pegar os relatos do primeiro congresso, né, que formaria a CUT, né, que a galera não esperava tanta gente, e vem pessoas de vários estados,
e aí eles, porra, são obrigados a comprar colchonetes para a galera dormir, não tinham onde comer, então eles saem pedindo aos vizinhos, né, em volta, em São Bernardo, comida, pedindo roupa para poder dormir, faziam um frio danado, mas a CUT, então, que tinha como proposta ser fundada em 82, né, mas as eleições de 82 adiou um pouco a fundação da CUT. Vai ser importante demais no processo de conscientização dos trabalhadores e de unificação das pautas. Gente, eu falei demais, eu vou fechar assim, e aí eu vou abrir para vocês. As eleições diretas, né, a gente tem a eleição de 82, e aí logo no início de 83, que é quando começa o mandato, o Dante de Oliveira, que é um deputado que era ligado ao MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, no MDB, ele apresenta a emenda das diretas já. E aí você tem, assim, alguns setores do MDB vão comprar ideia, outros não. O MDB ainda faz um comício pequeno, né, para defender a ideia das diretas, mas o PT, através do Zé Dirceu, e aí o Zé Dirceu vai reassumir o papel protagonista que ele vinha meio que negando na época. Ele foi convidado para ser candidato a deputado em 82 e ele recusa. Ele e o Vladimir Palmeira vão indicar o Luiz Travassos, que vai morrer num acidente de carro, era outra liderança, né, estudantil, eram os três, né? E aí o Zé Dirceu vai meio que entender que essa poderia ser uma pauta interessante para o PT ganhar visibilidade. E aí, em novembro, eles fazem um primeiro comício grande em defesa das eleições, que vai reunir cerca de 10 mil pessoas ali na Praça Lauro Miller, e aí tem aí uma foto dessa época, não existem muitas fotos desse comício, essa foi uma das que eu encontrei, e o Lula está ali discursando. Gente, vou terminar então aqui. Na próxima aula a gente recomeça já em 84, que é quando começam as campanhas das diretas já, e a gente faz uma reflexão aí para aqueles resistentes e pacientes aí com a minha fala aí. Eu termino então essa aula, eu acho que ela cabe a gente fazer uma homenagem à memória da Marisa Letícia, tá? E agradeço aí a paciência de vocês. E está aberto para quem quiser falar, perguntar, comentar. Obrigado, gente.